Então, quando a gente para pensar, o erro, o pecado é tudo que nos rouba de um lugar que Deus tem para nós. O pecado é tudo aquilo que nos fere enquanto seres que fomos e somos, planejados por Deus, amados por Deus, desejados por Deus. É por isso que Deus odeia o pecado, porque o pecado fere o alvo do amor dele. É por isso que eu digo para o meu filho: mano, não faça isso. Porque se você fizer, você vai se machucar, e eu te amo. E ver você se machucar porque desobedeceu não é uma coisa boa. Essa é a visão de Deus em relação ao pecado. Pecado é aquilo que nos tira desse lugar que Deus sonhou para nós. O erro é tudo aquilo que nos aprisiona, e Jesus não nos fez para sermos escravos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Pecado é aquilo que nos diminui, aquilo que nos fere, aquilo que nos afasta de um lugar maravilhoso, que é o lugar da presença. E aí, quando a gente pensa em sofrimento emocional, principalmente na terça-feira eu fiz uma live com a Tamires e a gente falou sobre isso. Isso é tão contrassensual e tão real, principalmente quando a gente fala do ambiente religioso. Me dói na carne saber que a igreja, hoje eu falo isso com a autoridade de quem vive, tá? Porque eu também sofro por causa desse sistema religioso hipócrita, de descartamento, que a igreja, não a casa, eu não estou falando de nenhuma denominação, não, estou falando de um sistema mental religioso, que achata pessoas, que quer definir pessoas por uma falsa aparência de perfeição. E aí, na contramão disso, às vezes a gente está aqui dentro, e isso está sendo um fardo gigantesco, porque a gente é humano, porque a gente erra, porque a gente falha, porque a gente se passa dos limites às vezes. E ao invés de entrar aqui em busca de encontrar nele o caminho de volta para esse lugar de proteção, a gente fica ainda mais esmagado, porque a gente muitas vezes erra e não consegue perdoar. A gente achou que aqui dentro tinha anjo, e de repente a gente descobre que é pessoas. Você achou que seu líder não ia falhar, e seu líder falhou, e aí você não consegue perdoar. E aí o lugar que era para ser cura acaba se tornando um lugar de ainda maior esmagamento. Porque às vezes a gente erra, e eu disse no Domo, você vai no Domo em novembro, amém? Quem não foi no Domo tem que ir no último Domo do ano. E você vai me ouvir falar isso lá. Não existe diabo, não existe demônio, não existe capeta capaz de nos ferir mais do que a gente mesmo quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente se machuca, a gente não se perdoa. Ninguém consegue acusar mais a gente do que a gente mesmo. E aí às vezes a gente até sai da igreja, porque a gente acha: não, eu não pertenço a esse lugar. Se alguém descobrir o que eu fiz, eles vão me descartar. Olha que coisa louca. Sendo que esse é o lugar do acolhimento. Muitas vezes é aqui dentro que a gente não consegue estabelecer uma manhã saudável. E isso vai nos adoecendo, porque a gente fica se sentindo tão incapaz. A gente olha para o lado, a gente acha: não, fulano é melhor do que eu. Não, aquele pastor, ele é perfeito, eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Eu nunca vou conseguir avançar, eu não vou conseguir orar, então eu vou sair. E nessa manhã eu queria que a gente começasse a ressignificar. Porque esse lugar que Deus tem para nós não é só um espaço físico chamado igreja. Esse lugar que o erro, que as nossas escolhas, que as nossas falhas, que a nossa humanidade nos leva, e às vezes nem somos nós, é a vida. Porque, meu irmão, a vida não pede licença, né? Você acorda num belo dia cheio de sonhos e de repente, bum! A dor te atravessa, assim que você nem sequer tem esperado por ela. E a gente é arrancado desse lugar. E ficar fora desse lugar que Deus tem para nós nos entristece, nos machuca. Acreditar que a gente não consegue mais voltar para esse lugar da presença porque a gente errou, porque a gente falhou ou porque a gente está sofrendo, é muito triste. Às vezes é o nosso coração mesmo que se agarra às razões. A gente quer tanto ter razão, a gente quer tanto que os nossos desejos sejam imperativos. Às vezes a gente está tão apegado aos nossos entendimentos e a gente acaba se desconectando da confiança em Deus. A gente traça um caminho imaginário de estratégias. Não, porque Deus vai fazer, porque eu tenho certeza que amanhã Deus vai fazer desse jeito, porque eu senti que Deus vai fazer. E chega segunda-feira, Deus não faz do jeito que a gente pensou. Jairo foi assim, ele achou que Deus ia fazer de um jeito, e aí de repente vem o mensageiro e diz: não, nem precisa mais, sua filha já morreu.
Muitas vezes a nossa razão, o nosso entendimento quer ser maior do que Deus. E aí a gente, sem perceber, com as frustrações, que nem são frustrações da parte de Deus, porque muitas vezes a gente quer coisas que Deus nem falou que ia fazer, mas a gente quer tanto que Ele faça, que é quase se a gente dissesse: se você não fizer, você não serve para ser meu Deus. E a gente vai se desconectando desse lugar que Deus sonhou para a gente, desse lugar de confiança, desse lugar de rendição, desse lugar de descanso, porque esse lugar é o lugar da fé, é o lugar da fé, é o lugar em que não importa o que está acontecendo, e Deus não quer que você negue a dor, mas Deus quer que você entenda que ainda assim Ele vai cuidar de você. E às vezes a nossa razão nos desconecta desse lugar. O nosso pecado, o nosso erro nos desconecta desse lugar e faz a gente acreditar que esse lugar está distante demais. E por isso a gente sofre, por isso a nossa alma adoece. E a gente é de carne e osso, e por isso vem depressão. E por isso vem tristeza, vem a desesperança, a falta de perspectiva. A gente às vezes errou tanto que a gente pensa: não dá mais não. A gente fica vivendo, e talvez, eu acho que essa talvez seja a maior causa de tanto esmagamento da nossa alma. Quando a gente tenta viver sem conseguir descansar no cuidado de Deus. Quando a gente tenta carregar um fardo que é pesado demais. Ali na sala dos pastores agora a gente conversava. E aí, num breve lapso de conversa, eu me lembrei do ano passado, como foi difícil para mim, meu Deus do céu. Tinha horas que eu achava que não ia piorar, piorava. E eu falei com o pastor Calabrese, ele falou: pastor, eu vejo assim que muita gente, porque tem gente que ainda é casado, você ainda chega em casa e discute com seu marido: amor, o bicho está pegando, o que nós vamos fazer? E ano passado era eu e meu filho, e a presença de Deus. Eu não tinha nem com quem aliviar o fardo muitas vezes, e eu estive aqui todos os dias pregando, sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. E aí o Calabrese falou: pastora, na moral, eu caminhei com você perto, e assim, eu vou falar, viu, não sei como é que a senhora conseguiu não. Eu falo: Thiago, nem eu, mas eu aprendi uma lição ano passado. Eu percebi que as coisas eram muito maiores do que eu, e ou eu descansava em Deus ou eu ia morrer. Ou eu confiava nele e entregava para Ele as minhas incapacidades, ou eu realmente teria pulado daquele prédio. E assim como acontece nesses dias, nessa manhã, a minha palavra para você, o meu convite para você, e eu vou te conduzir a esse lugar, é que a gente aprenda a deixar ir. É que a gente aprenda a confiar, é que a gente aprenda às vezes a abrir mão de tudo que a gente estabeleceu e aprender que em Deus dá para recomeçar. Às vezes a gente não vai recomeçar do jeito que a gente quis, a gente não vai recomeçar do jeito que a gente sonhou, a gente não vai recomeçar com as ferramentas que a gente achou que a gente ia ter, mas sempre dá para recomeçar. E aí você está dizendo: Gi, mas você está falando isso porque você é boazinha, você quer fazer um culto legal? Não. Eu estou fazendo isso porque eu leio a Bíblia. E a Bíblia é feita de histórias de pessoas que recomeçaram. Não dá para ler a Bíblia e esquecer de José. E a gente sempre fala dele porque ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi tido como escravo, ele foi lançado na prisão, mas ainda assim ele manteve os olhos fixos em Deus. E esse foi o primeiro passo para o caminho de honra que se abriu diante dele. Não dá para a gente esquecer de Ana, que chegou no fim do túnel. Só que o fim do túnel de Ana era o início do altar. Quando ela não tinha mais nada, a única coisa que ela fez foi olhar para o altar e confiar em Deus. E recomeçar. E permitir que, na verdade, Deus estabelecesse um recomeço para ela. Não dá para a gente olhar para a Bíblia e esquecer de Davi. Meu Deus do céu! As pessoas querem idolatrar homens, e a gente hoje vê e lê e fala e se lembra. E se você for a Jerusalém comigo, e você vai naquele muro das lamentações, ver o quanto esse homem ainda é lembrado. Mas foi um homem imperfeito, um homem que errou, que cometeu erros graves, pecados terríveis, mas que encontrou todas as vezes em Deus restauração. Correu para Deus todas as vezes e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, ou a gente aceita a ideia do recomeço, ou o mundo vai nos esmagar de tal maneira, porque na Bíblia fala de Pedro. Pedro cometeu talvez o erro que a gente hoje diria ser o mais grave. Pedro negou Jesus. Talvez no momento em que
Jesus mais, em tese, poderia colocar expectativa sobre aqueles que caminharam com ele. Pedro vai lá e nega. Ah, gente, só quem já teve alguém que virou as costas na hora que você mais precisava entende essa dor. Porque quando os de fora viram as costas é normal. Mas quando os de perto, aqueles que você achou, se tornam estranhos, dilacera a alma, sim ou não? E esse Pedro que dilacerou a alma de Jesus, foi encontrado pelo mesmo Jesus, e restaurado, e recolocado no chamado, e levantado como líder por Jesus. Não dá para a gente desacreditar em recomeços, quando a gente tem um Moisés, que foge para o deserto, mata um egípcio, tenta fugir, e no meio do deserto, Deus gasta tempo para dar a ele uma experiência sobrenatural, e levantá-lo como um líder que ia libertar o seu povo. Ah, Gi, mas você não sabe o tamanho do meu pecado. Não, mas eu sei o tamanho do pecado de Raabe, que era uma prostituta, e que em Deus, fica imaginando a fama dessa mulher lá em Jericó. Sim ou não? Rapaz do céu. Hoje André Surá fala de Jesus aí, o povo zomba, e se esquece que Deus levantou a Raabe, uma prostituta que pela fé foi inserida na genealogia de Cristo Jesus, ninguém mais, ninguém menos que o Messias. E aí a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que foram capazes de recomeçar. Eu vim nessa manhã dizer para você, e o tempo profético é esse, que existe recomeço para os teus sonhos, existe recomeço para o teu coração, existe recomeço para a tua vida financeira, existe recomeço para a tua família, existe recomeço para uma nova família, existe recomeço para você. Eu queria hoje, e eu vou falar muito rapidamente, sobre a história de uma mulher que me marca muito. Eu já falei sobre ela aqui algumas vezes, mas é porque a gente tende a olhar para a Bíblia como se ali fossem personagens de história em quadrinho, mas uma mulher real, que já viveu um momento que eu já vivi. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque aqui a gente não precisa fingir que é o que não é. A gente é gente. Eu já flertei com um abismo muito parecido com esse, que essa mulher enfrentou. Teve um momento da minha vida que a minha dor era tão forte, que eu cheguei a acreditar que eu tinha perdido a minha identidade. Assim como essa mulher. Queria que você me prestasse o coração de vocês. Vocês já passaram por isso? Por um momento em que a dor é tão grande, a decepção é tão grande, a mágoa é tão grande, a frustração é tão grande, a solidão é tão grande, o silêncio de Deus é tão grande, a amargura é tão grande, que você de fato chega a acreditar que você não é mais a pessoa que você foi, que você chega a acreditar que você chega a duvidar de você, sim ou não? Aconteceu isso com essa mulher. Me empresta seu coração só um pouquinho, eu vou ser rápida, para a gente se lembrar um pouquinho da história daquilo que está escrito no livro de Ruth. No livro de Ruth a gente conhece essa mulher, que poderia ser Giovana, mas o nome dela é Noemi. Essa mulher que muitas vezes a gente passa desapercebido, e a gente começa a acreditar que essa mulher nasce sofrendo, né? Porque a história de Ruth é estabelecida a partir da dor de Noemi, sim ou não? A história de Ruth começa com uma mulher que era sua sogra, e o destino de Ruth é entrelaçado com ela, o posicionamento de Ruth é constrangedor, mas a gente precisa parar para pensar um pouco nessa mulher, porque parece que Noemi já nasceu lascada na vida, mas não. Quando a gente olha para Noemi, essa é uma mulher que começou como eu e você, era uma mulher que teve sonhos, era uma mulher que experimentou a felicidade, era uma mulher que chegou a acreditar que ia ser feliz para sempre. E eu estou falando mulher, mas isso serve para homens também. Quantas vezes a gente viveu e a gente sonhou, e os nossos sonhos aconteceram. Essa mulher se casou, essa mulher teve filhos, essa mulher viu seus filhos crescerem, essa mulher viu seus filhos se casarem. Eu imagino essa mulher pensando: meu Deus, que vida plena, que vida completa. Só que de repente, em algum momento, mesmo essa mulher que
pensava como Deus é bom comigo. Eu já vivi isso, gente. Me lembro quando a casa nasceu, eu literalmente acreditei que eu vivia num sonho. Eu falava, meu Deus, como o Senhor é bom comigo. Eu não tinha expectativa nenhuma, e olha o que o Senhor está fazendo. Eu imagino essa mulher dizendo, eu tenho tudo. Eu vivi o meu propósito. Eu hoje desfruto de ver os meus filhos vivendo um propósito. Mas lá em Moabe, a vida dessa mulher é atravessada pela dor. Essa mulher, de repente, começa a sofrer perdas profundas, horrorosas. Primeiro, essa mulher perde seu marido, o que já era terrível, porque ela virava uma viúva. E naquele tempo, as viúvas, até hoje, para os ortodoxos, as viúvas são seres à margem, né? De repente, não o suficiente, essa mulher se vê sem os filhos. E a dor dela é tanta, que ao retornar para Belém, ela diz uma frase. E é por isso que eu disse para vocês, às vezes a dor faz a gente esquecer até da nossa identidade. Ela volta para Belém e ela diz, não me chamem mais de Noemi. A partir de agora, me chamem de Mara. Que loucura isso. Porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Noemi era gentil. Ela diz, eu não sou mais aquela mulher gentil, eu fui esmagada demais. O Todo-Poderoso acabou com a minha vida. Mal sabia ela que o Todo-Poderoso não faz isso. Mas ela diz, agora chame-me de Mara, que significa o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. A dor era tanta que ela já não sabia mais quem ela era, ela abriu mão do nome. E quando a gente entra no mês que a gente fala sobre sofrimento emocional, essa mulher carrega muito da gente, sim ou não? Quantas vezes a gente sofre a ponto de esquecer quem a gente é? Quantas vezes a gente olha para o colega, para o amigo e fala, mano, fulano não é mais o mesmo. Meu Deus, fulano agora está chato demais, só fala de dor, só pensa de dor. Meu Deus, fulano agora é uma vítima. E a gente não percebe que talvez fulano seja só uma Mara, alguém que a vida esmagou de tal maneira que ele se esqueceu quem ele era. Talvez fulano entrou num relacionamento adoecido e durante anos foi tão esmagado que de fato a dor se tornou para ele a realidade. Quanto de Noemi há na gente que às vezes vai perdendo a identidade, vai perdendo o sorriso, vai perdendo o ar da vida, porque a gente vai se acostumando tanto com esse ambiente de dor e de esmagamento, e desacreditando nos recomeços de Deus, e aceitando a vida como um eterno jugo pesado, e não é para ser assim. Ai, Gi, mas a gente vai viver sem problema? Não! Problemas vão existir, mas é inadmissível que a gente aceite a ideia de um Deus que esmagou o seu filho para que você ainda precisasse viver esmagado. Essa ideia não provém de Deus, porque a Bíblia diz que Ele te fez para que você tenha vida, e eu já preguei sobre isso. Não é uma vida qualquer, é vida em abundância. E eu não vim aqui falar da dor de Noemi, eu vim aqui falar do que a dor de Noemi nos ensina. Porque o final dessa mulher não é triste. E a Bíblia diz que melhor é o fim que o início das coisas. Talvez você está no fundo do poço, e eu tenho a ousadia para te dizer que talvez, assim como foi na minha vida, esse é o melhor lugar que você poderia estar. Aquela mulher tem uma virada de chave exatamente no fundo do poço. Aquela mulher, ela já não era mais a mesma mulher. Aquela mulher já tinha aberto mão até do seu nome, até da sua identidade. Aquela mulher já tinha perdido a sua essência. Aquela mulher estava numa posição em que para ela a dor era um decreto final. A partir de agora eu sou Mara, a amargurada, desesperançosa. E é isso que a dor faz. A dor muitas vezes tem esse poder de dentro para fora, gritar para a nossa fé que acabou, que não tem jeito, que não dá mais.
A mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa teu Deus, pede para ele morrer. Acabou. E se Jó não fosse um homem separado, talvez ele tivesse acreditado nisso. Quantas vezes você já ouviu que a felicidade não é para você? Nossa, está sonhando muito. Olha de onde você veio. Olha a sua história. Para de querer se comportar como rico, você nunca vai ser rico. Para de querer andar com gente boa. Para de se iludir. Para de achar que ser feliz é para você, porque não é. Porque muitas vezes é isso que aqueles que vivem na dor têm carregando dentro de si. Mas aí a gente vê Noemi no fundo do poço. E é nesse lugar que ela vira uma chave, que você vai virar. E é por isso que eu disse, às vezes é só nesse lugar que a nossa vida muda. É só no fundo do poço. Muitas vezes que a gente não tem mais para onde correr, que a gente olha e eleva os olhos para o monte. É só no fundo do poço que a gente é esmagado de tal maneira que a gente consegue se posicionar e se render. É muito impressionante o que Noemi faz ali. Queria falar com vocês. Primeira coisa que Noemi faz: filho, Atila, atende aqui, o Davizinho. Só um minuto, gente, meu filho está em casa. Noemi está ali no fundo do poço. E Noemi diz isso: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu me tornei uma mulher amargurada. Muita gente está passando maquiagem em cima da dor. Mas Noemi, naquele momento, talvez inconscientemente, pratica algo extremamente poderoso. Ela é honesta sobre aquilo que ela sente. E meu irmão, deixa eu te dizer, enquanto você não for capaz de ser honesto com aquilo que você sente, com a situação em que você se encontra, você não vai sair desse lugar. Lá em Eclesiastes está escrito, capítulo 3, versículo 1, existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de chorar, mas também há tempo de dançar. O problema é que a gente quer viver tanto na performance, que na hora da dor, ao invés da gente dizer, cara, eu não estou bem, a gente tem tanto medo da opinião dos outros. A gente passa maquiagem social. As pessoas chegam para mim e dizem, Gia, eu perdi meu marido, eu estou mal. Eu falo, que bom que você está dizendo isso. Porque tem que ficar mesmo, é uma perda difícil. Gia, eu fui traída. E eu digo, chore. Fale. Não negue a você o tempo do pranto. Porque senão a conta chega. Senão ao invés de olhar para cima, a gente cava para baixo. Aquela mulher chega em Belém, sua terra de origem, e ela não faz questão de parecer que está bem, para que as pessoas não a julgassem. Ela diz, não, eu volto arrasada, eu volto amargurada. E no dia da dor você está fazendo o quê? Postando filtro na balada, para mostrar que está bem, e está cavando para baixo. Ela deu nome àquilo que ela sentia: desesperança, descrédito, amargura. O filósofo Sêneca diz algo que me marca muito. Gabriela fala muito sobre isso. Sêneca diz assim: é parte da cura o desejo de ser curado. Não tem como a gente sair do fundo do poço se a gente não admitir que está nele. Não tem como, entra ano, sai ano, setembro amarelo, outro setembro amarelo, e você vai continuar sofrendo sozinho, se você não permitir que as pessoas saibam aquilo que você está vivendo. Aí você vem para o culto, sai do culto e não consegue dizer para o seu pastor, meu pastor, eu estou me sentindo esquecido por Deus. Porque você tem medo de ser descartado, e você não vai ser descartado.
Meu pastor, eu estou mal porque Deus não está falando. Me ajuda. Ora por mim. E está com a mão cheia de pão e não deixa o pão ir. E o pior, tem gente que não sabe que a gente está sofrendo. Não estou falando para você desabafar em Facebook não, tá? Mas existem pessoas que falam na sua vida. E se ninguém está falando na sua vida, meu irmão, abre o olho. Quais são as pessoas que falam na sua vida? Porque no ano de 2024, eu liguei para Alexandre Marinho 90 vezes. Eu liguei para o meu apóstolo 200 vezes. Para dizer para eles das minhas dores. Para que eu pudesse receber ajuda. Para que eu pudesse receber consolo, direção, orientação. Eu falei para Deus, Deus, eu estou péssima. Conversa com a minha sujeira interna. Porque Deus não vai se relacionar com um personagem. Falei isso aqui acho que semana passada. A gente está entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E Deus está dizendo, ok, quando você quiser conversar comigo na real, a gente conversa. Quando você me der acesso, eu estou à porta e ó. Só que se você não abrir, não tem como eu fazer. A Bíblia diz que depois que Noemi perde todas as coisas, perde o seu marido, perde tudo aquilo que para ela era fundamental, ela toma uma decisão. E essa é a segunda chave que eu queria falar com vocês. No livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Noemi ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo em Belém. E aí ela resolve voltar para Belém, mesmo na dor. Ela ouve que Deus havia visitado o povo em Belém, seu lugar de origem. E ela resolve voltar. Gi, o que isso me ensina? Eu vou te ensinar. Talvez a gente não conseguiria sequer falar de Ruth se Noemi não tivesse ouvido falar daquilo que Deus estava fazendo em Belém. E sabe por que ela ouviu? Porque ela estava cercada de pessoas que falavam sobre as coisas do Senhor. Ela estava cercada de pessoas que falavam sobre a fidelidade de Deus, sobre as visitações do Senhor, sobre as promessas do Senhor. Gente que anunciava o que Deus estava fazendo. E você está morrendo no lugar da dor, porque está caminhando cercado de gente que fala coisa que não deveria falar. Tem muita gente que está morrendo, porque não tem ninguém perto que fale das coisas do céu. Você está morrendo porque você está sentando em mesa que você já deveria ter saído. Está morrendo porque está caminhando com quem não te acrescenta, só com quem te elogia, com quem te valida, com quem passa a mão na sua cabeça. Porque a Bíblia não diz que alguém chegou para ela e disse: vamos lá, coitadinha de Jeová, eu vou te levar para Belém. Não, a Bíblia diz que falaram para ela sobre aquilo que o Senhor estava fazendo. E às vezes você está igual o Jefté, se cercando de quem valida a vadiagem, de quem valida as cicatrizes, de quem valida as suas marcas. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Quem fala na sua vida vai determinar o seu destino. Quem fala na sua vida vai determinar se você vai morar em Moabe ou se você vai ouvir sobre Belém. Se você andar com gente amargurada, de fato você vai virar um amargor só. Se você começar a caminhar com gente barata, de fato você vai se baratear. Se você caminhar de gente que só reclama, rapidinho você se tornou um murmurento. Se você caminhar e se assentar em mesas de zombadores, já já você vai estar colhendo desonra. Quando a gente anda com gente superficial, a gente começa a ser tratado também de maneira superficial, sim ou não? Quando você caminha com pessoas sérias, você começa a ser levado a sério.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. O Salmo 1:1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na rota de escarnecedores. Muitas vezes não é que Deus não está falando, porque as notícias de Deus estão por aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes o que acontece não é que Deus não está falando, é que você está ouvindo as vozes erradas. Muitas vezes não é que Belém não exista, porque Belém sempre existe. É que você escolheu caminhar com gente que só fala de Moabe, que só tem posicionamento para as coisas da terra, que só olha para o cenário do fracasso. No ambiente certo a gente escuta a voz certa. No ambiente certo a nossa fé é alimentada. E a Bíblia vai dizer que ela decide voltar para Belém. Belém quer dizer a casa do pão. A casa do pão. E outra coisa, não adianta você ouvir a voz se você não escolher se mover. A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar sobre aquilo que Deus estava fazendo em Belém. Que Belém era a terra onde havia provisão, que era o local onde Deus estava agindo. Mas voltar foi decisão que ela tomou. Não adianta você vir para o culto, meu irmão, e estar o maior mover, a maior unção. Se você não decidir que você quer acessar isso, ninguém vai fazer por você. Não adianta o pastor pregar sobre a fidelidade de Deus e você ficar aí igual um bobo alegre. Ah, Deus, se for verdade, então me prospera, depois eu semeio. Não, meu irmão, a decisão de caminhar pela fé é sua. A decisão de entrar num desafio é sua. Na quinta-feira o Alexandre Marinho fez um desafio aqui. Eu falei com os meus pastores: eu sei que muitas vezes é difícil para todo mundo, mas vocês têm que ser os primeiros a subir nesse altar. Porque você não sobe aqui se você tem dinheiro, você sobe aqui se você tem fé. É você quem vai escolher que voz você quer ouvir, e é você que vai escolher, uma vez tendo ouvido a voz, o que é que você vai fazer com ela. O problema é que muita gente tem vergonha de voltar para Belém, porque a gente acha que voltar para alguns lugares é retroceder. A gente acha: meu Deus, se eu voltar para a casa do meu pai agora, meu Deus, se eu voltar para o meu antigo emprego, meu Deus, se eu voltar para a igreja, poxa, eu saí da casa, eu errei. Você que está me assistindo aí, porque eu sei que você me assiste, volta para casa, tem lugar para você aqui. Ainda tem muita coisa para você viver nesse lugar. Mas a pessoa está ouvindo falar daquilo que Deus está fazendo em Belém e não quer voltar, porque acha que é retroceder. E deixa eu te dizer, meu irmão, dá alguns passinhos para trás às vezes. Não é retroceder, não é vergonha, é voltar para o seu propósito original. Jacó voltou para Betel, meu irmão. Jacó teve que voltar para lá para restaurar o seu propósito. Retroceder não é vergonha. Pedro teve que voltar para Galileia. Depois da queda, Jesus restaura Pedro no cenário daquele que foi chamado. E a terceira chave, eu vou acabar. Essa mulher teve a humildade. Noemi teve a humildade de acolher, de receber a fidelidade da sua nora. A Bíblia vai dizer, e essa passagem todo mundo já ouviu, está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que quando ela decide voltar para Belém, as suas noras, ela diz para as suas noras: vocês não são obrigados a ir comigo. Eu já sou uma mulher viúva, eu já perdi tudo, eu sou uma miserável, vocês são jovens, vocês podem ficar aqui, fiquem em Moabe, porque eu vou voltar. E a Bíblia diz que órfã, uma das suas noras decide ficar, mas aí Ruth se agarra a Noemi e diz para ela: não, aquilo que a gente ouve, né? A partir de agora, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E aqui as coisas se tornam ainda mais relevantes, porque além de ser sincera com a sua dor, além de ser capaz de ouvir acerca daquilo que Deus estava fazendo e se mover em direção a isso, nesse momento ela dá um ensinamento gigantesco para a gente, que muitas vezes está no fundo do poço, mas está com a cabeça erguida, orgulhoso, pedante. Deus está enviando ajuda e a gente não quer aceitar, porque a gente diz que vão pensar de mim, ele é pequeno demais. Um dia eu levei ele para o culto no meu carro, como que eu vou aceitar que ele pague a janta? Como que eu vou aceitar que ele me empreste dinheiro? Como que eu vou aceitar o conselho de ele que eu vi nascer? E Deus manda te dizer: eu estou enviando ajuda, acolha quem eu estou te enviando. Ela poderia ter dito: eu não tenho nada,
Deixa eu viver a minha dor, porque eu não quero que você me veja ser humilhada. Mas é justamente a partir de Ruth que a história dessa mulher começa a ser transformada e mudada. Porque foi Ruth quem foi para os campos, sim ou não? Foi Ruth quem encontrou Boaz, sim ou não? Foi Ruth que deu a luz a Obed, sim ou não? Se essa mulher rejeita a ajuda ali, é rejeitar o destino e a felicidade que Deus tinha para ela. Quem é que Deus está colocando no seu caminho que você está rejeitando? Porque quer parecer forte, porque está achando que é humilhante. Olha, você perdeu o seu emprego e tem alguém dizendo, vamos recomeçar na minha empresa. E você está dizendo, meu Deus, eu já fui um empresário, como é que agora eu volto para esse cargo? Deixa Deus trabalhar. Ser fiel no pouco, meu irmão, que Ele vai te colocar sobre o muito. Tem gente que tem medo de se sentir vulnerável, de demonstrar fraqueza. A história dessa mulher só foi transformada porque ela se permitiu que alguém caminhasse com ela. E o final das contas é que essa mulher tem a sua sorte restaurada, a sua vida reposicionada, seu destino mudado. Por um instante a dor tentou roubar a identidade, por um instante a dor parecia ser um decreto, por um instante a dor quis mostrar para ela que tinha acabado, que não tinha mais esperança. Você imagina, viúva, velha, já no fim da vida, que destino uma mulher dessa poderia ter? Mas ainda assim essa mulher teve muito para nos ensinar. Ainda assim essa mulher carregou, mesmo na sua dor, e se agarrou às oportunidades que a dor traz. Quando a gente entende acerca do caráter do nosso Deus, esse Deus que não tem tempo para entregar promessas, esse Deus que não tem validade naquilo que Ele diz que vai fazer, esse Deus que não vê o cenário como a gente vê, Deus está vendo o cenário lá de cima. Quando a gente consegue viver o que se canta, porque a gente diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso precisa ser vivido na prática, porque quando a gente consegue entender isso, a gente começa a olhar para a dor de um jeito novo, e a gente começa a buscar na dor todas as possibilidades que a dor carrega. A dor, ela é uma grande professora da vida. Quando a gente entende isso, a gente consegue ver esperança, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da escuridão. Eu comecei falando para vocês sobre esse ato profético que eles fazem do pão, porque muita gente está morrendo porque não está conseguindo acessar o novo de Deus, porque perdeu a esperança, porque acredita que não tem mais talento, porque o fundo do poço está mudando a sua identidade, está mudando o seu nome, está mudando o seu DNA espiritual, porque você já teve uma grande igreja, você acha que ela não deu certo, Deus não tem mais nada com você, porque você já serviu e foi ferido, você acha que não pode servir mais, porque você já amou e não foi amado, você acha que você não merece o amor, porque você já acreditou e foi enganado, você acha que não vale mais a pena acreditar, e você está se enchendo desse pão mofado, podre, carregando isso com você, e se maquiando, e perdendo oportunidades. Mas essa é uma manhã da gente colocar esses pães no rio. Essa é a manhã, e isso é muito profético, tá? Isso é muito espiritual, isso é muito relevante. Eu disse que a religião às vezes tem nos afastado desse lugar da presença de Deus, porque a gente tem medo da exposição. Eu pedi o Reinaldo para pegar uns pãezinhos. Cadê os pãezinhos? Você pode entregar, Reinaldo, esse pãozinho profético para todo mundo? Nós não vamos ceiar não, viu, gente? Nós vamos ter só um momento de oração profética com Deus nessa manhã, porque amanhã começa o ano novo sobre as nossas vidas. E a gente não vai entrar nesse período carregando nada que já era para a gente ter deixado ir. A gente não vai entrar nesse tempo novo com pesos que a gente não precisa mais carregar. Eu não vou pedir para você se expor. Imagina, você deveria se expor, né? Eu estou aqui exposta. Eu sou a primeira a estar exposta aqui em cima, com as minhas dores, com os meus medos, com as minhas angústias. Eu quero um pãozinho também, tá?
Mas nesse tempo que a gente entra agora, a gente vai entrar deixando no lugar certo que as coisas precisam estar. Assim como essa mulher do livro de Ruth, obrigada, filho. Assim como essa mulher do livro de Ruth, assim como Noemi, nessa manhã vai ser uma manhã em que a gente vai ser capaz de ouvir a voz de Deus, ser capaz de, com humildade, aceitar essa ajuda que vem pela palavra, ser capaz de levantar desse lugar de descrédito que a gente mesmo tem alimentado dentro da gente. A gente não tem um rio aqui na casa. Eu até queria ter um rio aqui, um mar, uma água que corre. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que do trono de Deus fluem rios de águas vivas. Em Ezequiel vai dizer que existe um rio que saía do templo, e esse rio ele ia lavando a vida por onde esse rio passava. A gente não tem um rio, mas a gente tem um altar aqui na igreja que representa o lugar onde as águas correm, onde a palavra é pregada. E eu queria que você nessa manhã pudesse junto comigo entender o tanto que isso é profético. Segurar esse pão é segurar os erros que você achou que não seriam capazes de serem esquecidos por Deus, as frustrações, as dores, as decepções, as mágoas, o vazio. Eu queria que você não se sentisse acusado por Deus. Às vezes a gente se sente tão ingrato, né? Pastora Magda, não sei se você sente isso. Eu acho que você sente, você é pastor, acho que todo pastor sente isso. Quando às vezes você tem 1000 motivos para agradecer, mas ainda assim tem coisas dentro de você que doem tanto e você tem vergonha de Deus. Aquele sentimento de acusação, de meu Deus, eu sou ingrato. Eu nem devia estar reclamando, mas isso aqui me dói. E aí você finge que não dói, com medo de parecer. Você tem isso? Eu sinto tanto isso às vezes. Porque tem coisas que eu queria tanto que acontecessem ainda. E às vezes quando eu vou orar sobre essas coisas, eu me sinto tão ingrata. Mas esse não é um sentimento que vem de Deus, não. Porque Deus quer relacionamento, Deus quer verdade. Deus não quer que a gente tenha medo de pedir nada para um pai. O que meu filho me pedir, eu estou apta para ouvir. Não quer dizer que eu vá dar, mas eu quero ouvir o meu filho confiando em mim até para pedir. E profeticamente esse pão hoje vai ser isso nas nossas mãos. A capacidade que a gente vai ter de olhar para ele, vir até o altar, profeticamente esse grande rio chamado altar, e colocar aqui no altar, acreditando que isso precisa ficar aqui. Que não tem porquê a gente caminhar aceitando que a dor mude o nosso nome. Tem gente que era tão feliz, tão espontâneo, e deixou de ser. Sabe, quando você era feliz, você contaminava os ambientes, e de repente você se tornou tão entristecido. Você vai pegar esse pão hoje e vai dizer: cara, eu quero minha identidade de volta, Jesus. Me devolve a esperança, me devolve minha identidade, me devolve meu futuro, me devolve os meus sonhos, me devolve a alegria de acordar segunda de manhã, me devolve a simplicidade.